doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. Deus é tremendo, e mais uma vez juntinhos aqui no Ar da 93, em plena terça-feira, dia 25 de abril de 2017. Que alegria estarmos juntos em comunhão com o Pai, com você, meu irmão e minha irmã, e em comunhão com ele, nosso pastorzão Paulo César Braga. Pastor Paulo César Braga, da Igreja Central Metodista em Nilópolis, ou seria Metodista Central em Nilópolis. Pode falar aí com certo aí, pastor. Isso mesmo. Igreja Metodista Amém. Central em Nilópolis, Márcia. Amém. Um abraço para essa igreja querida. Que está sempre na escuta. É verdade, prestigiando aqui o nosso pastor, que é um debatedor, mas hoje nos prestigiando aqui no culto doméstico e trazendo uma palavra do Novo Testamento, é isso, pastor? Sim, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, estaremos lendo do verso 15 ao 20. Vai ser bênção de Deus. Você que está aí, abre o coração, abra a sua Bíblia, se intere daquilo que vai ser dito. Daqui a pouquinho, pastor Paulo César Braga, com a palavra do Senhor, vai lembrar a foto do nosso pastor ali na fanpage da 93, e abaixo da foto você inclui o seu nome de sua família em oração. Então, enquanto isso, ele canta Emerson Pinheiro, Seu Templo Sou Eu, 95 no Rio. Eu estava sem saída, me encontrava, o seu amor estava longe. Fui me encontrando, aos poucos me achando, me moldando para ser seu templo. O seu templo sou eu, seu templo sou eu, seu templo sou eu, habita em mim. Pois quando eu estou fraco, sua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim, pois sem sua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu. Eu estava sem saída, me encontrava, o seu amor estava longe. Fui me encontrando, aos poucos me achando, me moldando para ser seu templo. O seu templo sou eu, seu templo sou eu, seu templo sou eu, habita em mim. Pois quando eu estou fraco, sua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim. Sem sua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu, habita em mim, Senhor. Pois quando eu estou fraco, sua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim, pois sem sua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu, 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 habita em mim. Pois quando eu estou fraco, sua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim. Sem sua presença não
tem por que insistir. Seu templo sou eu, habita em mim. Mas quando eu estou fraco, sua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retire de mim. Sem sua presença, não tem por que existir. Seu templo sou eu, seu templo sou eu. Emerson Pinheiro, seu templo sou eu. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra, nosso pastor Paulo César Braga, ele que é da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Vamos fazer a leitura então, queridos. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O capítulo 6 de 1 Coríntios, aliás, toda a carta, Paulo enfrentou muitos problemas com essa comunidade. E problemas dos mais diversos. Problemas de relacionamentos, problemas de juízo de irmão contra irmão, demandas, adultérios, maledicência, fofoca, enfim. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu trabalho. E Paulo, quando escreve essa carta, se percebe no decorrer dos escritos, das cartas, do que ele está escrevendo, dos capítulos, você vê que ele está tratando de coisas que parece que são pessoas que nunca conheceram a Cristo. Primeiro momento, se você não conhece a história da igreja e você vê Paulo discursando, escrevendo aquela igreja, a ideia que você tem inicial é que pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a verdade, pessoas que não se converteram ainda, e na verdade eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que tinham acesso a templos, eram pessoas que expressavam de alguma maneira a fé em Cristo. O problema é que muitas vezes as suas vidas não glorificavam o Senhor. Uma certa feita Jesus falou dos fariseus e disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A igreja de Corinto, uma igreja que detinha o conhecimento dentro daquilo que ela entendia por ser de Deus, expressava uma fé, mas as suas atitudes eram atitudes reprovadas. Fica claro aqui no capítulo 6, a partir do versículo já 1, que o apóstolo está discutindo questões do corpo, do espírito, e mostrando que de alguma maneira eles estão interligados. Porque se no espírito eles entendiam que glorificavam a Deus, o corpo
que o texto é bem claro e diz que nosso corpo é membro do corpo de Cristo, eles estavam fazendo essa separação. Então, o meu corpo também glorifica o nome do Senhor. O espírito, ou seja, a alma, o desejo, as minhas intenções, se elas estão no Senhor, o meu corpo precisa acompanhar. E talvez essas práticas imorais que acontecia na igreja de Corinto começou a trazer sérios problemas para eles mesmos. E o apóstolo aqui, a partir do verso de número 15, ele chama mais a atenção, diz: olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo? Ou seja, o que vocês estão fazendo? Parece que eles não estavam jogando por terra todo aquele conhecimento. O culto virou só uma formalidade. Quantas pessoas estão assim vivendo como nos dias de Corinto? Estão na igreja, uma aparência de religiosidade, uma aparência de piedade. Pessoas que você olha assim e diz: poxa, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, mas estão, no fundo, vivendo contra a vontade de Deus. Pessoas que se associavam a meretrizes, que se prostituíam, parece coisa distante de nós, né? Não, como Satanás muitas vezes tem ganhado campo, como Satanás tem enganado a muitos. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus que têm caído em laços e com isso têm destituído famílias. Eu me lembro de Davi agora, porque quando Davi ele vence o gigante Golias, toda a família de Davi é honrada junto com ele. Antes de Golias, Davi era só um filho de Jessé, mais um filho, que nem os próprios irmãos acreditavam nele. E quando ele vence Golias, todo mundo conhecia ele, ficou famoso, sua família foi honrada. Quem sabe a própria condição diante dos irmãos foi mudada. E quando ele já cai com Betseba, ele expõe também a sua família. Davi não pecou só contra ele mesmo, ele se violentou a sua própria família. Então, eu não posso olhar um texto desse de 1 Coríntios capítulo 6 para essas práticas e não perceber que Deus tem nos chamado a atenção nesses dias, a nós abrirmos os nossos olhos, a saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz, e se é templo do Espírito eu preciso me cuidar. Eu preciso lutar para que o pecado não me domine. Eu preciso lutar para que isso não seja uma prática diária. Pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Eu cresci ouvindo isso. E isso nunca vai deixar de ser uma verdade na vida da igreja, nas nossas vidas. E hoje nós falamos que o índice de divórcio está crescendo, os problemas estão aumentando, sociais, mas muitas vezes esses problemas nós mesmos, enquanto deveríamos ser exemplos, referências, modelos. Quantas famílias naufragando, quantos líderes naufragando, quantas pessoas levando a igreja do Senhor na brincadeira. Olha o que diz o verso de número 17: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, quando eu me ajunto com coisas que desagradam a Deus, eu estou me associando com aquilo e a minha vida passa a ser parte daquilo também. Amados irmãos e irmãs, chegou o tempo, aquele tempo que Josué, quando diz: olha, vocês precisam escolher quem vocês vão servir. Nós estamos precisando e carecendo de uma liderança de verdade, pessoas não puritanas, porque o puritanismo também é complicado. Ele exclui, o puritanismo faz com que pessoas se sintam melhores do que as outras, mais santas que as outras. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de homens e mulheres de Deus que aprenderam a levar a vida cristã a sério. Pessoas que honram suas famílias, seus ministérios. E que se porventura alguma vez pecaram e cometeram esse equívoco, foi um acidente, irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ainda há perdão para você. Não permaneça no pecado. Você pecar é uma coisa, você permanecer nele é outra. E o texto segue: fugir da prostituição.
E Paulo vem dizendo que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Bom, e se o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu estou pecando contra o meu próprio corpo, logo se eu peco contra o meu próprio corpo, eu peco com quem nele habita. E quem habita no meu corpo? A não ser que você tenha dúvidas de quem habita na sua vida. Quem habita no seu corpo? Quem habita em você? Quem habita em nós, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. E isso precisa estar claro. Isso precisa ser uma verdade absoluta nas nossas vidas. Chega de fingir, chega de fazer de conta. É tempo de nós assumirmos a posição que Deus tem nos chamado. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, ou seja, nosso corpo é templo do Espírito, é habitado por Ele. Esse Espírito é de Deus que nos enviou o seu Espírito. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo Espírito, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus está falando ao teu coração nessa noite, quero te dizer que o Espírito está aqui, não é para te condenar. Ainda não estamos no tempo de juízo. Nós estamos vivendo dias ainda de graça, de perdão e de conserto. Ainda dá tempo. Deus tem levantado pessoas, homens, mulheres, e muitas vezes esse levante começa com arrependimento, com quebrantamento. O dia do juízo ainda não chegou, vai chegar. E enquanto esse dia não chega, há tempo de arrependimento para mim e para você. Não entregue os pontos, não chute tudo, não destrua sua família. Saiba que Deus pode perdoar você, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Então é uma palavra abençoadora com o nosso pastor Paulo César Braga, ele que é da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Em instantes em oração, nós temos aqui pedidos chegando até nós, como do Rodrigo Gregório, pedindo por sua vida, por Mariana em todas as áreas, inclusive familiar, porta de trabalho, estudos, projetos e sonhos. Nanda Barbosa pela família, vida sentimental e financeira, profissional, portas de trabalho que se abram. Noemi Rosa em todas as áreas da sua vida, também por filha Yasmin Gomes, e portas de trabalho também pelo neto e família. A Cláudia Regina pede saúde do seu pai, o Walter. Marco Aurélio pede pela sua filha, a Isabela Moreira Dias, e também família. Alessandra do Rogério, vida espiritual pela filha Ana Carolina e libertação. Cristiane Rosa pela família e pelos familiares de Regina, Luciana, Cláudio, Cristina, Luiz Henrique, pela mamãe Lucinda. Rosilene Oliveira pela vida espiritual e família. Deus restaure sua família. Também Guacira Monteiro pela sua vida e família. Nete Moura, família e pelos jovens. Também Ana Eugênio, saúde, família. Paulo Evaristo, profissional, vida financeira e espiritual. Ana Cristina Lagreca, família, restituição. E agradecendo as bênçãos recebidas. Luana Carvalho, de oração pela sua família. Cristiane Vieira, pela sua vida. Vida de Alex, Alexandra, Alexandra Vieira. Cléia Souza, saúde espiritual, emocional e física para Cléia, Cleide, Walter, Josefa, Julita, Gilce, Gilceia, Rodrigo, Paula, Moisés, Charles, Lindenberg, Sara, Laese, também Adna, Wilton Ferreira, Suzana, Jaqueline, também familiares de todas essas pessoas. Daniel Tavares pela vida profissional, saúde também de Simone, mamãe Célia. Queremos incluir também a Adriane, para que Deus opere um milagre em sua vida. Está esperando a cirurgia da vesícula, para que Deus entre com providência. Também entregando a vida do Cesário Guzmão, a espera de um milagre também de cura. Também restauração da saúde da Juliana, libertação de Jennifer, bênçãos em todas as áreas da saúde de Dalvi Carlos, incluindo a vida de todas as pessoas que estão em hospitais, presídios, em clínicas de recuperação, em saúde da Dorinha, bênçãos na vida de Rosilane, toda a equipe da 93, nossa irmã deputada Harold Oliveira, irmã Evelise, Marina, Andréa Mari família, minha vida e família, nosso pastor Paulo César Braga, sua vida, sua família, seu ministério, bênçãos para sua vida. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, os nossos governantes, misericórdia
do Senhor para os nossos jovens e crianças, que Deus tome conta. O Senhor os guarde pelas pessoas enlutadas, com seus corações tristes, pessoas que perderam seus entes queridos. Deus console. Vamos orar nesta hora, pastor Paulo César. Nós cremos no Deus do impossível. Pai, quantos pedidos, quantas pessoas esperam essa hora para entrar em oração junto conosco, especialmente nesse dia em que tu permites que o teu servo, a tua serva, nos acompanhe aqui. Eu te peço, Senhor, como sacerdote da tua casa, que tu possa estar intervindo, Senhor, nessa causa, neste lar, visitando essas pessoas que estão enfermas e enlutadas, e que elas sintam, Senhor, acolhidas por Ti onde estão. Que Teu Espírito convença, ou continue a convencer, do pecado, da justiça e do juízo, fazendo, Senhor, que eles encontrem forças apesar de tantas dificuldades, e que eles vençam, Senhor, essa crise, e que ela passe, e eles possam glorificar o Teu nome. Crendo na vitória do Teu povo, é que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glórias a Deus. Doméstico. Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória. Meu irmão, recebe aí a sua vitória. Pastor Paulo César Braga, Igreja Metodista Central em Nilópolis. Sim, Márcia, é uma bênção, está sempre nos ouvindo. Aliás, quero mandar um beijo para as minhas ovelhas ali. Nós estamos ali na estrada dos Expedicionários 159, e sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente fala, né, dos nossos cultos. Amanhã mesmo, às 20 horas, estaremos ali orando pela sua vida, por libertação, por transformação. Se você não tem um lar evangélico, um lar espiritual, um pastor, quem sabe está afastado, a gente está ali para receber você, bem em cima do viaduto ali. Seria muito bom poder te ver ali e te encontrar. E sempre bom te ver também, Márcia, você ministrando, do teu jeito, né? Você ministra, você sorri, você transmite essa alegria, e a gente lá que está lá do outro lado sempre te ouvindo, recebe sempre um pouquinho dessa alegria aí também. A honra e a alegria nossa, pastor Paulo. Ele também chega aqui alegre, assim como sua esposa sempre. Um abraço aí. Está nos ouvindo, a Cláudia. Mandou um beijo para você. Um beijo. Eu gosto muito quando ela vem aqui, é uma amor de pessoa. Leva o nosso carinho muito especial a essa igreja. Sim. Eu queria lembrar também, Márcia, da nossa festa do nosso instituto. É verdade. Lá no Instituto Metodista Ana Gonzaga. Dia 1º, sim, vai ser estaremos ali a partir das 10 horas da manhã, onde comemorando, já abrindo, né, as programações de 30 anos da MK, louvando a Deus por essa volta, por essa parceria, agradecendo a Deus pela vida do nosso deputado Harold de Oliveira, toda a família 93, que sempre apoiou a Igreja Metodista nos seus trabalhos sociais. Nós ficamos muito felizes. Dia 1º, tá rolando 1º direto de maio. Aqui, ó. Sim, no Dia do Trabalhador. Isso. Estaremos lá junto com a 93, toda a família MK. Vai ser em Ioaíba, né? Em Ioaíba. Então o pessoal de Campo Grande, Padre Miguel, Realengo, Zona Oeste, né? Zona Oeste toda, Santa Cruz, Paciência. Pode comparecer lá. Vai ter muita cantor, comida, vai ser comidas típicas, olha, vai ser uma benção. Se puder, vai em jejum. Inteiro, né? Dia inteiro. Que benção, oh Jesus. Leva o nosso abraço, todo o povão de Ioaíba, vai ser grande a festa. Ó, pastor Paulo César, abraços finais? Sim, quero mandar um beijo para minha mãe, que está na escuta, meu amigo Cláudio Amorim, que está lá no Seminário Teológico Batista do Sul agora, nos ouvindo lá, o pessoal da pós-graduação. Manda um abraço lá para mim, tá dado, hein, Cláudio? Um abração para ti aí. Amém. Deus é muito fiel. Pastor Paulo, obrigada mais uma vez pela presença. Seja breve seu retorno aqui. O nosso carinho aí a todos da Metodista Central em Nilópolis. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, às 9 da noite, você ouve o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.